Aos poucos, com a ajuda dos nossos convidados, nós estamos entendendo aí os pontos do projeto do Moro que pede o endurecimento no cumprimento de pena, mudança no Código. Código Penal, Código de Processo Penal, no Código de Progressão, né? Bom, mas a pergunta que eu fiz agora, eu vou fazer novamente. Isso pode levar o país a uma superlotação prisional? Nós vamos perguntar para o doutor Ticiano Figueiredo, que é criminalista e sócio do escritório Figueiredo Veloso, advogados associados. Então, muito obrigado, Ticiano, pela sua participação aqui conosco. Boa noite, Ticiano. Heródoto, tudo bem? Boa noite. Grato por atender aqui o Jornal da Record News. É sempre um prazer. Bom, Ticiano, vai superlotar as cadeias ou não vai? O que a gente olha, uma análise desse projeto, desse pacotão, né, que está sendo chamado aí pelo ministro da Justiça, é uma preocupação que o país todo tem da criminalidade, da impunidade, mas passou despercebido, ou talvez tenha sido mesmo ignorado, que a gente tem hoje um problema de superlotação de presídio enorme. E os próprios órgãos de direitos humanos internacionais já atestaram isso, né? Me parece que o ministro não quis tratar, ele quis tratar do problema da impunidade, mas não quis tratar do desencarceramento. Então, ele cria uma linha de endurecer a norma, de colocar mais gente na prisão por mais tempo, mas ele não trouxe, junto a isso, uma solução para o encarceramento, para o desencarceramento. Como é que a gente vai fazer? Um presídio cheio, superlotado, uma cela que caberiam 20, hoje tem 80, vai passar a ter 150, fisicamente vai ficar impossível colocar essas pessoas. Eu me pergunto, até como presidente do Instituto de Garantias Penais, qual que é a política que o ministro vai fazer para desencarcerar. Os mutirões que o ministro Gilmar Mendes muito inteligentemente fez quando presidente do Supremo e do CNJ, os mutirões, pessoas que estão lá dentro e já teriam prazo para progredir de regime, ou mesmo já teriam cumprido suas penas, essas pessoas vão ser atendidas de que forma? O ministro vai se preocupar no mutirão? Ou ele simplesmente está preocupado em encarcerar? Essa que é a dúvida. Agora, Ticiano, a preocupação do mutirão, então, não deveria ser do Dias Toffoli e não do Moro? Não, a partir do momento que o ministro da Justiça traz o aumento da pena, o aumento do tempo de cumprimento, e que ele se propõe a cuidar da criminalidade, de um problema que é judicial, ele deveria dialogar com o ministro Dias Toffoli, não só com o ministro Dias Toffoli, mas também com os presidentes de tribunais de justiça, os presidentes de tribunais regionais federais. Não é simplesmente dizer que esse seria um problema do Supremo ou do CNJ. O CNJ foi além. Uma vez que os tribunais de justiça, os TRFs, não estavam dando conta de lidar com esse problema grave do excesso de encarceramento, do excesso populacional nos presídios, ele impôs de cima para baixo que se fizesse esses mutirões. E mesmo assim, alguns juízes convocados foram pelo próprio CNJ, pelo próprio Supremo lá, repassar os processos dessa população carcerária. Então, não é jogar para o Supremo Tribunal Federal. O problema carcerário é do Ministério da Justiça. Você tem lá os órgãos penitenciários subordinados ao Ministério da Justiça que deveriam ser atendidos e socorridos pelo Ministro da Justiça. Você tem a questão de fundo penitenciário, você tem os órgãos que são ligados a esse ministério. Agora, Ticiano, essa proposta de negociação na área penal que ele apresenta também aí no chamado pacote, também não vai contribuir para diminuir um pouco o número de pessoas que vão ser mandadas para o sistema prisional, haja vista que pode haver negociação entre o réu, o Ministério Público, o réu acompanhado do seu advogado? Ou para aumentar, né, Heródoto? Vai contribuir, pode ser que diminua, mas pode ser que aumente, né? Porque você pega hoje, vamos supor que na Lava Jato nós tenhamos aí 500 pessoas envolvidas ou citadas. Na forma como o processo penal foi tratorado, se você propor 6 meses de cadeia para essas 500 pessoas, provavelmente todas vão aceitar para não ter que passar pelo calvário do processo penal da Lava Jato.
E aí eu te pergunto, quantas dessas são inocentes? Quantas foram absolvidas pelo então juiz de primeiro grau e quantas depois foram absolvidas pelos tribunais de apelação e os tribunais superiores? Essa questão da negociação não basta você americanizar o direito brasileiro, você tem que estudar, eu acho interessante, eu acho uma saída, eu acho que é um instituto bem razoável de se aplicar, mas desde que a realidade do processo penal brasileiro. E me parece que a ausência de diálogo do Executivo, do Ministro da Justiça, com instituições como a OAB, com instituições como o Ministério Público, instituições como as associações de juízes, essa ausência de diálogo e esse envio desse pacotão de forma, vamos dizer assim, monocrática, pode ser que leve que o remédio, na verdade, se torne um veneno. Então, o plea bargain, né, que você está falando, que é essa negociação direta do acusado com o Ministério Público, é uma saída, desde que bem utilizada, porque senão ele aumenta o encarceramento. Cicero, hoje eu vi o presidente da AJUF apoiando o projeto. Hoje eu vi o pessoal do Ministério Público apoiando também. Talvez a OAB eu não ouvi, mas estou te falando de duas instituições, a AJUF, os juízes federais, e o Ministério Público apoiando a proposta do Moro. Heródoto, o que eu posso te dizer é que a Ordem e os institutos de advogados, eles têm um compromisso inarredável com as garantias fundamentais. E um projeto que não foi ouvido pela sociedade não me parece ser a melhor solução para o país. Lamentavelmente, nós já vimos essas instituições que você citou agora bater palma para muita violação de garantia fundamental. E quando eu digo garantias fundamentais, não é só questão de prisão de segunda instância, mas endurecimento de normas que nunca deram resultados práticos no combate ao crime. Me parece que às vezes há um compromisso de determinadas classes com um punitivismo excessivo e elas aplaudem e assinam embaixo qualquer medida que tenha objetivo final essa proposta. Nós, os advogados, a Ordem e as instituições, como o Instituto de Garantias Penais, no final acaba que nós nos tornamos a última barreira do autoritarismo e do punitivismo. Então, talvez daí que as nossas opiniões sejam um pouco mais contundentes e mais ligadas à defesa das garantias fundamentais. Não estou dizendo que não há pontos que possam ser levados em considerações do projeto. O que aconteceu foi uma falta de diálogo que pode levar até uma inconstitucionalidade. Quer dizer, a gente não sabe nem se ele vai passar no Legislativo, e se passar no Legislativo, se o Judiciário vai reconhecer a constitucionalidade. Talvez o que o ministro tenha feito foi colocar que tenha feito, não, porque ainda não enviou o projeto, mas se assim for feito, colocar o Legislativo numa situação perante a sociedade de que um projeto inconstitucional, mas que aparentemente tem um clamor popular por quem está apresentando, barrado no Legislativo por ser inconstitucional, coloca a população contra o Legislativo. Caso ele passe no Legislativo, o Judiciário reconhecer sua inconstitucionalidade, coloca a população contra o Judiciário. E acaba que o ministro sai como aquele que tentou, mas não conseguiu, sendo que Sua Excelência é expert em direito, então não deveria propor normas inconstitucionais. Bom, nós vamos ter oportunidade, como você lembrou, dos representantes da população debaterem isso na Câmara e no Senado. Com certeza. Não é verdade ou não? Com certeza. E, em última análise, como você lembrou, ser discutido no Supremo Tribunal. É para isso que essas instituições existem. Mas existem as audiências públicas nos ministérios, existem as oportunidades da população participar, e essas oportunidades não poderiam ter sido descartadas. É claro que a Câmara é a casa do povo, o presidente Rodrigo Maia é uma pessoa extremamente democrática, o presidente Davi Alcolumbre também, então a gente acredita que, piamente, a sociedade, não só a OAB, não só os institutos de advocacia, mas a sociedade como um todo, a sociedade civil como um todo, e até mesmo o Ministério Público, como só vai fazer em algumas oportunidades, todos teremos a oportunidade de apresentar até, quem sabe, um outro projeto, uma complementação, um adendo,
Enfim, o que a gente espera é que, sem tirar os olhos do combate à impunidade, a população está completamente com razão, está insatisfeita, todos nós estamos com impunidade, com um crime excessivo que tem acontecido, com pessoas que têm sido abatidas, mortas, jogadas de janela, sem tirar os olhos dessa situação que a gente passa, mas que a Constituição e as garantias fundamentais sejam respeitadas, Heródoto, porque o preço que a gente paga por um pseudo combate à corrupção, violando garantia fundamental, é muito caro. É uma instabilidade jurídica e uma insegurança que acaba colocando o país lá atrás perante os demais estados. Tiziano, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato pela participação conosco aqui no Jornal da Record News. Eu que te agradeço, Heródoto. Uma boa noite para você e para todos os telespectadores. Obrigado.